Olá! Hoje vamos mergulhar num dos períodos mais transformadores da história humana, a Revolução Científica. Foi este o momento que, de muitas formas, definiu o nosso mundo moderno. Mas a história por trás dela, essa é muito mais surpreendente do que se costuma contar. A gente até acha que sabe como tudo aconteceu, mas a pergunta de fundo mantém-se. Como é que a ciência, tal como a conhecemos hoje, começou mesmo? Qual foi a verdadeira faísca que iniciou esta mudança monumental na nossa forma de ver o universo? Sabe aquela história que a gente aprende na escola? A de uma ruptura clara e direta entre a superstição do passado e a razão moderna? Pois é, acontece que a verdade é bem mais bagunçada, cheia de contradições e, francamente, muito mais fascinante. Então vamos lá. Para começar, vamos revisitar a história clássica. Aquela ideia de que uma única faísca de gênio veio e derrubou quase 2000 anos de doutrina estabelecida. E este é o grande confronto da narrativa tradicional. De um lado, o modelo de Ptolomeu, a Terra, paradinha, no centro de um universo perfeito, uma visão que dominou o pensamento durante séculos. Do outro, a bomba de Copérnico, em 1543. O Sol vai para o centro. E a Terra? A Terra passa a ser só mais um planeta a girar. E reparem, isto não era só sobre astronomia, era uma coisa que abalava a própria identidade da humanidade. Só que a verdadeira batalha, o coração da coisa toda, não era só sobre o que estava no centro do sistema solar. Era uma luta muito mais profunda sobre a própria natureza da verdade. E a questão era, o objetivo é salvar os princípios ou salvar os fenómenos? E é aqui que a coisa fica interessante. O método antigo queria salvar os princípios, ou seja, a verdade vinha da lógica e da coerência do sistema teórico, mesmo que as observações do mundo real não batessem certo. Já o método moderno inverteu o jogo. O objetivo passou a ser salvar os fenómenos. Agora, a teoria é que tinha de se ajustar à evidência. A observação, a prova empírica, passou a ser a palavra final. E olhem só, esta visão atribuída a Tomás de Aquino resume perfeitamente a mentalidade da época. O argumento era que a teoria de Aristóteles, por ser deduzida de princípios lógicos puros, era inerentemente mais verdadeira. Ou seja, não importava o que os olhos viam através de um telescópio, se a lógica dos primeiros princípios dizia o contrário, a lógica que estava certa. Ponto final. Ok, então, com essa nova mentalidade a surgir, vamos ver como o próprio cosmos começou a ser reinventado. E é importante sublinhar isto. Foi uma evolução lenta e gradual, não uma mudança do dia para a noite. Esta linha do tempo mostra bem que isto foi passo a passo, degrau por degrau. Começa com Copérnico, que põe o Sol no centro, mas ainda imagina um universo fechado, contido. Depois vem Giordano Bruno e, ele chuta a porta, imaginando um universo infinito, sem centro nenhum. E por fim, Kepler acaba com a ideia dos círculos perfeitos, provando que as órbitas são elípticas. Cada passo era uma ruptura com o passado. E para mostrar como essa transição foi, uma bagunça, temos de falar do grande astrónomo Tycho Brahe. Ele não conseguia largar a ideia de uma Terra central, então propôs este sistema híbrido meio bizarro. O Sol girava em volta da Terra e todos os outros planetas giravam em volta do Sol. Hoje parece-nos estranho, mas isto mostra o quão difícil era abandonar crenças tão antigas. E aí, claro, entra em cena Galileu e o seu famoso telescópio. Ele apontou-o para o céu e viu as luas a orbitar Júpiter. Era como um sistema solar em miniatura, a prova viva de que nem tudo girava à volta da Terra. Mas quando ele convidou os cardeais a olhar, a resposta que recebeu foi basicamente a mesma do Tomás de Aquino. O que vemos por essa lente não é tão confiável quanto a doutrina. O confronto estava armado. Ao mesmo tempo que o cosmos estava a ser redesenhado, uma outra coisa fundamental estava a acontecer. Estava a ser criada uma nova linguagem para interrogar a natureza. O que nasceu aqui foi uma ciência ativa. Imaginem que antes existia uma muralha entre a episteme, o saber puro, teórico, e a tecna, o saber fazer, a prática. Essa muralha foi deitada abaixo. Pela primeira vez, problemas do mundo real, da engenharia, por exemplo, passaram a impulsionar a ciência, e as teorias tinham de provar o seu valor no mundo prático. E chegamos, talvez, à frase mais famosa de toda esta revolução. Para Galileu, a matemática não era só uma ferramenta, era a própria linguagem da natureza. Para ele, compreender o universo era como aprender a ler a sua gramática geométrica. O mundo físico deixava de ser só coisas
e passava a ser um sistema de equações à espera de ser resolvido. Ok. Até aqui a história parece simples, não é? Observação e matemática contra a doutrina antiga. Mas agora entramos na parte mais inesperada de tudo isto, a parte que desafia o mito de que tudo foi apenas um triunfo da pura razão. Aqui o motor por trás de muitas dessas mentes brilhantes não era só a lógica fria e calculista. Muitas vezes, a inspiração vinha de sítios que hoje a gente chamaria de, bem, místicos. E é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Kepler, o gênio das leis planetárias, também era astrólogo. Newton, o pai da física clássica, dedicou mais tempo à alquimia do que à física. Sim, o Newton. Descartes tinha ligações a sociedades secretas como os Rosacruzes. A verdade é que a ciência moderna foi profundamente influenciada pelo misticismo e por tradições ditas ocultas. Querem um exemplo concreto? O Corpus Hermeticum. Eram os textos que se acreditava conterem a sabedoria secreta do Antigo Egito. Foram uma inspiração gigante para os pensadores do Renascimento. O facto de mais tarde se ter provado que eram muito mais recentes, nem importa. A inspiração já estava lá. Então, depois de toda esta mistura de ideias, algumas bem contraditórias, o que é que sobrou? Qual foi o resultado final de todo este processo? Foi, nada mais nada menos, do que a criação de uma fundação inteiramente nova para o conhecimento. Olhem bem para esta citação dos Estatutos da Royal Society de 1663. É a chave de tudo. O objetivo era estudar as coisas naturais e, o mais importante, sem se imiscuir em teologia, metafísica, moral, política. Esta é basicamente a certidão de nascimento da ciência como uma disciplina autónoma. E essa é a grande conclusão. A revolução científica não foi uma linha reta, limpinha e arrumada. Foi um mosaico. Um conjunto de ideias contraditórias, de pensadores que eram progressistas num aspecto e conservadores no outro. Mas, quando se olha para o resultado final, à distância, este mosaico forma uma imagem clara: o nascimento da ciência moderna. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta a pairar no ar. Se as origens da ciência moderna estavam tão misturadas com as crenças místicas e culturais da sua época, será que a ciência, mesmo hoje, consegue ser totalmente independente do contexto em que opera? Fica a reflexão.